temos uma tendência a imitar comportamentos. Então, sim, a única forma de mudar de comportamento, mudar de resultado, é mudar de ambiente. E o neurônio espelho faz isso o tempo todo, especialmente com ambientes. Por isso que aquela história de que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive, dos livros que a gente lê, isso é verdade. Pois é, vocês viram o que essa psicóloga falou? E isso tem, assim, mexido com muita gente. Eu li alguns comentários e muitos dos cortes que fizeram desse mesmo vídeo, né, e inclusive dessa mesma psicóloga em outros podcasts, sempre tem a mesma resposta. Gente, como que eu vou sair desse ambiente? Como que eu vou sair da onde eu tô? E principalmente no conceito cristão, a gente não vive no ambiente simplesmente pelo que as pessoas podem nos oferecer, né? Nós também estamos ali por conta do que nós fazemos pelas pessoas e também por conta de que são nossos irmãos, né? Então, a multiforme graça se manifesta dentro da igreja na diversidade. Então, pra gente, às vezes, esse tipo de conversa fica um pouco mais complicado e até desconexo, né? Por que não dizer, da nossa cosmovisão cristã. Então, hoje eu queria falar um pouco pra vocês essa questão aí de sermos uma média das 5 pessoas com quem nós convivemos e como que eu faço pra burlar esse sistema aí e conseguir, sim, ter a influência das pessoas no nicho que eu gostaria e manter, mesmo assim, a minha cosmovisão cristã, o meu convívio e a minha vivência sadia com os meus irmãos, porque a vida não é feita, né, de intenções por trás das nossas ações, né, nós temos que viver a vida como cristão de uma forma diferente do que o mundo trata. Vamos conversar um pouco sobre isso hoje? Vamos lá. Olá, pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos aqui a esse canal. Então, como vocês sabem, aqui eu falo sobre leitura, sobre como Deus tem transformado a minha vida através dos livros e como também vocês podem ter a vida de vocês transformados. E hoje eu quero dar algumas dicas rápidas e práticas para quem não gosta de ler, não vai ler e não quer ler. Então eu peço que você já se inscreva aqui nesse canal, porque independente de você ler ou não, eu tenho certeza que você vai aprender muitas coisas aqui, porque tudo que eu tenho aprendido eu trago aqui para vocês. Então, se eu aprendi, com certeza vocês também vão conseguir usufruir dessas coisas e compartilhar também com aquelas pessoas que estão querendo mudar de vida, que estão aí, né, desde janeiro do ano, sei lá quando, tentando fazer metas e metas e metas e nada muda. Quero falar para vocês então sobre como as coisas têm acontecido e sobre essa questão de mudar de ambiente e tudo mais. Só para contextualizar, eu sou uma pessoa que hoje vivo no meio de muitas pessoas que têm empregos muito estáveis, né? Porque a estabilidade, ela é subjetiva, assim, né? Vamos dizer dessa forma, porque ela não existe uma estabilidade real, principalmente hoje no nosso meio, né? Que nós vivemos uma estabilidade do governo, no Estado, enfim. Mas a questão é que eu vivo no meio de muitas pessoas que estão em trabalhos estáveis por muitos anos ou que carreiras muito longas e também muitos concursados públicos. E eu sou uma empreendedora, né? Então, como que eu tenho mudado, né, as minhas expectativas e como eu tenho moldado as minhas ideias de acordo com aquilo que, com as minhas vivências? Bom, primeiro que, para um cristão, nós não vivemos buscando relacionamento atrás daquilo que eles podem nos oferecer. É justamente o contrário, Jesus nunca fez isso, Jesus não faz isso e não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós devemos viver nosso relacionamento pelo nosso elo que nos liga mais forte, que é o amor de Deus. Todos somos criaturas de Deus e aqueles que receberam Cristo como seu Senhor e Salvador e fazem parte da sua igreja são os irmãos, né? Somos todos irmãos. E não tem, tu não é igual ao teu irmão. Se tu tem irmão, tu sabe. Eu tenho uma irmã que é totalmente ao contrário de mim, mas assim, eu sempre falo isso. Eu, Fernanda, com meu temperamento, precisava de uma pessoa como a minha irmã pra conseguir me desenvolver na vida. Eu sabendo disso, né, me trouxe a minha irmã e a minha irmã, até hoje, ela é uma bênção na minha vida. Eu tenho mais irmãos, mas eu sempre cito essa minha irmã, porque a Bruna, ela tem 11 meses de diferença de mim. Então, ela foi essencial na minha vida e ela é o oposto extremo de mim. E ela é até hoje essencial para que eu consiga, às vezes, me desenvolver, consiga, às vezes, me centrar de novo e saber quem eu sou de verdade, sabe? Eu converso com a Bruna, isso resolve muito. Isso é uma prova de que, no caso dela, a gente tem laços de sangue, mas é uma prova de que na igreja isso também funciona. Né, dentro do corpo de Cristo, dentro da comunidade em que nós estamos inseridos e fizemos parte, também funciona assim. Nós somos irmãos, nós nos completamos e, acima de qualquer coisa, nós estamos unidos pelo amor de Cristo. Então, nós respondemos a esse amor também, dispensando, né, nosso amor aos nossos irmãos. E agindo com graça, com alegria e também com cuidado, né? Porque se nós somos pecadores, nós sabemos que estamos lidando com os pecadores, então nós buscamos aí viver com graça e procurando a comunidade, uma vez que Jesus pede que nós vivêssemos em comunidade, não é uma questão de querer ou não. Ser cristão faz parte de viver em comunidade, independente da gente ser um pouco recluso, muitas vezes com hábitos que nos dão um pouco de reclusão no cerne da leitura, né? O estudo ali é uma coisa mais solitária, muitas vezes. Mas Deus nos convida a
viver essa vida de comunhão, sabe? Mas aí vem, né, o pessoal e diz que a gente é uma média dessas 5 pessoas que a gente vive. E hoje essa média tá ficando cada vez mais complicada. Uma vez que nós temos muitas pessoas nos influenciando, e não são só pessoas do nosso convívio na igreja. Eu toquei nesse assunto porque muita gente diz que então eu vou trocar de igreja. Vou trocar pra uma igreja de empreendedor. Porque lá eu vou crescer. Vai pra igreja com o intuito de se beneficiar. E esse não é o intuito da comunidade. Bem pelo contrário. Acaba que nós nos beneficiamos, nós somos abençoados pelos nossos irmãos e nós também abençoamos, é óbvio, é uma coisa inevitável, né? Se nós somos bênção, somos abençoados e somos bênção. Mas não é esse o principal motivo da gente manter uma relação, um contato com outras pessoas. Eu quero falar para vocês sobre essa questão de viver, assim, nessa procura, nessa busca de estar no meio de pessoas que vivem a vida que nós gostaríamos de viver. Isso muitas vezes nos engana, nos leva para um caminho de egoísmo, um caminho de falsidade, muitas vezes. E não que todo mundo seja falso, faça isso, ok, claro que não. E é óbvio, né? Se a gente, por exemplo, é um arquiteto, nós temos que seguir no Instagram pessoas que são arquitetas. Nós temos amigos arquitetos na faculdade, ou deveríamos ter, e provavelmente nós temos um grupo, uma bolha, que a gente faz parte de arquitetos, por exemplo. Mas isso não nos limita. O fato é que, como que eu, empreendedora, né, que tenho um hábito solitário, consigo me desenvolver dentro daquilo que eu preciso, do que eu quero entender, de como eu gostaria, né, de viver, mesmo quando eu não estou no meio de pessoas que, por exemplo, têm esses mesmos hábitos, as mesmas culturas, têm os mesmos estilos, né, e nem os mesmos objetivos. Bom, primeiro que nós cristãos todos temos um objetivo principal em comum: glorificar a Deus. Então, isso nos une. Nós vivemos uma vida, ou deveríamos viver uma vida em que busca a glória de Deus, em agradar ao Senhor, né? Isso deveria nos unir, mas fora disso, depois disso, nós temos o nosso chamado individual de cada cristão, dentro de cada área. Então, por exemplo, eu sou uma empreendedora. Como que eu consegui, mesmo sem mudar de casa, porque isso é uma outra questão, a beleza, o cuidado, né? A gente estuda bastante agora e entende que o nosso meio é muito afetado por tudo que a gente tá vendo, né? Pela beleza, pela limpeza, pelo cuidado, pelo respeito, enfim. O nosso meio, o meio em que nós vivemos, ele atua diretamente no nosso cérebro, na questão visual, daquilo que nós vamos pensar, sentir e como nós vamos agir. Mas muitas vezes as pessoas não têm condições de de mudar de casa, vivem muitas vezes num lugar ruim, num lugar que não tem saneamento básico, que é tudo muito desleixado. Ou a gente pode começar pela nossa própria casa, que pode ser sempre bem cuidada, independente do tipo de móveis que nós tenhamos, né? E isso eu passei por várias fases da minha vida, várias coisas diferentes, com várias possibilidades diferentes, e a gente pode observar isso, né? Manter um ambiente organizado, ambiente saudável, né? Não insalubre, faz toda a diferença. Tu ter uma organização visual faz com que também tenha uma organização mental, mesmo para quem é mais bagunçado, saber que aquilo ali está, né, organizado, faz com que nosso cérebro também se organize, nossas coisas se organizem, e esse é um ponto de partida, né? Outra coisa é praticar a contemplação. Se a gente não tem beleza, e não tem como pintar todas as ruas, as casas da nossa rua, não tem como mudar a cor dos nossos prédios, não tem como mudar a vila onde a gente vive, a gente pode também contemplar a glória de Deus, pode aplicar isso nos nossos vestuários, mesmo que eles sejam simples, pode praticar a higiene pessoal da melhor forma que a gente conseguir, né, se preocupar e ser intencional nisso. Isso também ajuda muito. Fazer boas escolhas, pesquisar sobre isso, olha como funciona o minimalismo, né? Se essa é a tua condição nesse momento, procura escolher peças que são minimalistas, mas que são coringas, que são peças que vão representar a tua personalidade e que vão servir para várias ocasiões. Procura ter um cuidado maior com a tua roupa. Eu comecei a perceber que quanto mais a gente tem cuidado conosco, mais as pessoas percebem que a gente tá sendo mais cuidadoso, percebe que a gente levou mais tempo para arrumar o cabelo, percebe? Então, assim, é muito legal ser prática, eu sempre vou ser uma pessoa prática e rápida, mas faz toda a diferença a nossa postura. Então, se eu pudesse elencar, eu diria que, primeiro, não tenha amizades e nem vá para igrejas procurando estar no meio daquilo que você gostaria, da bolha que você gostaria. Ore que Deus te leve para o lugar onde você precisa estar. E geralmente são lugares onde precisam da sua personalidade, do seu jeito, né, de como você é. Segundo, cuidem das pessoas que você seguem, porque vocês podem escolher quem vocês seguem no Instagram de vocês, no YouTube de vocês. Então, se vocês são pessoas que, não gostam de ler, jamais gostaria de ler, então vocês têm que seguir pessoas assim como eu. Ou então, vamos lá, uma Tati Feltrin da vida, que falam de livros e tem muita propriedade. A Tati tem muita propriedade. Ou cristãos também, tem o Iago, nós temos o Instagram do Pamplona, temos o Pedro Tucci, que fala, né, da sua teologia profunda. Sigam pessoas que têm pontos fortes naqueles que são os teus pontos fracos, que tu sabe que tu precisa melhorar. É importante seguir essas pessoas. Então isso é uma das formas de você eliminar também, por exemplo, tá? O que adianta você tá fazendo uma dieta
tá tentando ser fitness, tá fazendo jejum e tá seguindo ali um site de receitas, né, de só receita que não tem nada a ver com fitness, não vai adiantar nada. Então isso é pra todas as áreas da vida, né? Eu não gosto de ler, não consigo ler, mas eu sei que os livros podem mudar minha vida e a forma mais barata de mudar minha vida é com livro. Bom, e é assim, né? Tá provado por A mais B que isso realmente é verdade. Então, eu não gosto de ler, vou seguir pessoas que têm uma linguagem parecida com a minha, que falam parecido comigo, ou então que têm, né, um conhecimento que é acessível pra mim, até esse conhecimento começar a escalar e eu conseguir seguir outras pessoas que têm um conhecimento maior, ou então já vou direto para aquelas pessoas se isso for palatável pra mim. Terceiro, né, que eu diria, escolham livros que são direcionados para as coisas que vocês querem, sem esquecer, por exemplo, daquilo que é mais importante. Então, eu vou começar assim, ó, vou começar do menos importante pro mais importante, né? Então, assim, eu não sei sobre como melhorar a minha vida, minhas dietas, meus hábitos, como, né, dar essa virada de chave. Eu não tenho dinheiro para pagar curso, eu não tenho dinheiro para pagar academia. Eu não sei como que essas pessoas conseguem mudar suas vidas assim do zero. Mais de 100 pessoas neste livro aqui, só falando sobre essas coisas. Pessoas que já estão validadas, que têm um sucesso aí, dependendo do que você chama de sucesso, né? Mas aqui temos todos os tipos de sucesso que a humanidade pode falar. Então, é uma coletânea com 100 podcasts, onde estão organizados como um menu, né? É um buffet que você vai abrir e você vai ter coisas sobre finanças, saúde, sobre hábitos, enfim, gente, tem de tudo, e tu não precisa ler de uma vez só. Tu pode abrir aqui, escolher o jeito que tu quer ler, o tema que tu quer ler, e dar uma lida, como se tu estivesse vendo um podcast, entendeu? Então, assim, uma coletânea de pessoas que tu nunca vai conseguir sentar na vida pra conversar, então aqui, senta com eles e conversa com eles. Quer ser influenciado por outra pessoa? Tem coisa aqui nesse livro que eu não concordo, tem uma boa parte de coisas que vocês não imaginam, de áreas que vocês nunca viram na vida, ou que vocês acham que é absurdas. Bom, ele vai dizer pra vocês que não é tanto assim, e nós temos alguns exemplos de pessoas que falam que mudaram as suas vidas, e um dos grandes livros pra isso foi esse. Por exemplo, o Bruno Perini vai dizer que ele achava que vídeo não era pra ele, que não sei o que, mas o conceito que tem aqui fez com que ele conseguisse parte, né, do que ele fez e do seu patrimônio viesse de ideias como ideias que vieram daqui. Então, é como se tivesse um amigo teu, ou um conhecido, um colega, no teu ouvido te falando, cara, vai que dá, cara, tô te falando, eu sei das coisas. Não tem esse amigo, não tem problema. Compra esse livro aqui, resolve. E agora eu vou falar pra vocês dos livros, assim, ó, esses são os melhores que eu tenho. Porque eu não sei, dentro do meio cristão, sobre como me organizar, como ter tempo para as coisas, sou empreendedora, eu trabalho. Redimindo seu tempo. Aqui é uma visão cristã de um empreendedor que, olha, construiu a sua vida em cima dos conceitos da cosmovisão cristã. Inclusive, ele mesmo fala desse livro aqui, ele vai corrigir aqui um erro que tem nesse livro, que é trabalhar menos pra curtir mais. O cristão não vive pra isso, tá? O cristão vive pra solucionar problema mesmo. Ele veio aqui no mundo pra refletir a glória de Deus, pra trazer o reino. É isso que o cristão faz. Então a gente usa uma parte desse aqui, mais com a cosmovisão cristã. Esse aqui. Esse livro aqui é pra organização. As mulheres me relataram que, olha, mas eu não sou, né, eu não sou empreendedor, e talvez seja rígido demais pra mim, porque ele vai tratar até do teu uso do telefone, pra tu ser o pai do telefone, não teu telefone ser teu pai. Mas quero dizer pra vocês que mesmo se você não é um empreendedor, com toda a certeza do mundo, esse livro aqui é essencial para o cristão ter uma vida ordenada. E, gente, cristão precisa de ordem. Deus nos fez com ordem, as coisas têm uma ordem. A gente precisa aprender a seguir a ordem, porque senão sua vida vai ser caótica e Deus não habita no caos. O que Deus fez com o caos? Deu ordem em 7 dias, estamos aí todos nós. Esse aqui, tenho certeza, tu vai sair daí. Tem até no Instagram lá umas livezinhas que eu fiz falando dele, que eu nunca fiz resenha pra aqui, porque assim eu não me sinto capaz de explicar esse livro. O Redimindo Seu Tempo tem uma resenha bem completinha até aqui, mas é que eu não me senti capaz, eu vou ler de novo, né, porque o meu, que tava todo marcadinho, eu perdi na enchente, graças a Deus eu ganhei outro, né, minha amiga, muito obrigado que me presenteou com esse livro, e tu sai daqui querendo empreender. Mas, qual que é a jogada aqui? O Jordan faz exatamente o que a gente vê nesse primeiro livro que eu mostrei pra vocês. Tem várias conversas com vários empreendedores, e vocês vão reconhecer alguns que vocês veem aí na televisão, principalmente quem tem TV a cabo, porque são pessoas, né, são americanas, mas pessoas reais, que vocês vão abrir, vão ver o Instagram das pessoas ali. Ele vai ver vários tipos de empreendedores, tanto aqueles que trabalham, né, dentro de um regime CLT, por exemplo, quanto aqueles que que saíram desse regime para empreender, que empreenderam num objetivo mais missionário, mais missional. Então, assim, ele vai trazer vários exemplos, vários jeitos aqui. Vocês vão ter ideia de gente que saiu do emprego, tem gente que continuou no emprego, tem gente que abriu empresa, tem gente que doou boa parte da empresa. Assim,
vários exemplos. Então, vocês conversaram com 50 mil pessoas aqui nesse livro aqui, sem saber, que estavam conversando. Então, esse amigo aqui, o Jordan, convidem o Jordan para ser uma dessas 5 pessoas que estão influenciando vocês, tá? E também do seu Jordan, esses 3 últimos livros aqui são do Jordan, todos são do Jordan, ó. Tá? Eu quero comprar até o infantil do Jordan, que tem que é maravilhoso. Esse daqui é o Maestria. Tá, assim, esse livro aqui é sensacional. Se não tem resenha, eu vou providenciar uma resenha aqui, mas todos os links vão estar aqui embaixo dos vídeos, tá? Procurem aqui na descrição que eu vou botar pra vocês. E também os links dos livros pra vocês comprarem eles na Amazon, geralmente com promoção. Entram também no meu grupo de promoções, que quando tem promoção desses livros eu sempre coloco lá, o pessoal tá enjoado de ver. Tanto que eu coloco esse livro. Ele aqui vai falar sobre a gente trabalhar pra Deus, de forma a glorificar a Deus, mas sempre com excelência, sabe? Fazer tudo com excelência e com vontade mesmo, sabe? Não é assim, ó, mas esse é meu trabalho, né? Eu vou fazer com excelência porque é pro Senhor, mas é chato. Não. Ele vai te dizer como encontrar a tua vocação, o teu propósito, e vai te mostrar que nós somos criados para algo. E não adianta a gente querer olhar pro fulaninho e dizer assim, queria a vida do fulaninho, tu não vai conseguir ser feliz. O negócio é tu aceitar qual é a vocação que Deus te criou pra ter, né? Qual que é o propósito que Deus te criou pra ter. Aceitar aquilo ali e viver aquilo da forma mais intensa possível. Não sei se vocês estão ouvindo aqui, mas acho que o pessoal tá limpando o condomínio e tá dando barulhão. Mas viver aquilo da forma mais intensa possível, para que vocês tenham não só o trabalho que Deus fez vocês pra fazer, mas satisfação, meu filho. Porque sem tu fazer aquilo que Deus chamou pra fazer, tu não vai ter satisfação. E isso independe da área que a gente trabalha, tá? Então o Jordan vai falar aqui sobre isso. E até assim, ó, depois de ler esses livros aqui todos, eu fiz um e-book, vou deixar o link aqui, que eu dei uma resumidinha e eu apliquei em algumas pessoas aqui da minha família e trouxe ali pra vocês alguns conceitos desses livros aqui todos. É curtinho, são 7 dias pra fazer ali, eu até aconselho que faça em 14, né? Faça um capítulo a cada 2 dias e vai trazer pra vocês uma ideia de vocação, de propósito, sabe? Eu gostei bastante, fiquei tão iluminada que eu escrevi esse e-book pra vocês darem uma olhadinha e conseguirem se localizar dentro da vocação e do propósito de vocês, tá? Nem todo mundo vai migrar de carreira, nem todo mundo vai abandonar o emprego amanhã, tá? Não se trata disso. Então, compra lá, se não me engano, tem na Amazon por R$17, na Hotmart, aí vocês fiquem à vontade aí. E o último e não menos importante é esse aqui, Cristianismo Puro e Simples. Então, assim, ó, a primeira parte desse livro aqui é difícil de entender, não é só você não é burro. Todo mundo tem dificuldade de entender esse livro aqui, de saber como, né? Gente, vocês vão ver os comentários aí por aí desse livro aqui, tá? Mas esse livro aqui é um resumão de tudo que importa mesmo, dentro do cristianismo ali, sabe? Importa pra começar, pra entrar no saguão, quando quem lê vai entender essa referência do saguão e começar a decidir pra que lado vai. E aí depois, claro, né? Nós temos sistemáticas, nós temos livros de comentários bíblicos, aí vai, né? Mas esse aqui é um dos livros sensacionais para quem quer ter um contato com o cristianismo mais próximo do cristianismo. É mais difícil, vai exigir de você um esforço, oração, pedir a Deus, né? Acende a vela. Porque no começo, assim, eu tinha muito... Talvez para outras pessoas não, mas eu tive muita dificuldade no primeiro capítulo. Tu pode até partir pro segundo livro, ele é dividido em livros. Tu pode partir pros outros livros, porque assim, ó, ele não tem uma continuidade, tá? Esse livro aqui é uma coletânea do livro de palestras que ele deu na época da guerra. Então, essas palestras eram dadas individualmente, então se tu lê um capítulo individual, não tem problema. A única coisa que eu digo pra vocês é que a ordem que esse livro foi escrita tem muita lógica, tipo, tu começa aprendendo conceitos que vão crescendo, né? E, inclusive, até defender a sua fé. Esse aqui é um livro que a gente deveria ler uma vez por ano. Como ele é denso, cansativo, difícil a linguagem que o Lewis usa pro mundo de hoje, de 30 segundos do Instagram, talvez as pessoas não consigam, mas deveriam, tá? Deveriam. Então, assim, esse aqui é um combo, por exemplo, aqui, ó, pra vocês virarem os melhores amigos de vocês e vocês terem influência de pessoas como essas. Tá, então vamos parar com essa ideiazinha de você é da minha igreja, porque na minha igreja não tem ninguém que gosta das coisas que eu gosto. Eu vou ter que procurar amigos que não sejam interesseiros, meu filho. Você está ali na igreja para outros motivos. Obviamente, ali também terão pessoas, né, do teu estilo. Entretanto, você pode sim ter amigos que influenciam para as coisas que vocês estão direcionados a fazer, que vão dar direção para você estar aqui. Inclusive, assim, ó, por exemplo, estou rodeada de pessoas que são bem diferentes das ideias que eu tenho aqui, né, dos conceitos, das aplicações e dos trabalhos que eu faço. Entretanto, tem muitas pessoas que nos ajudam, que nos auxiliam dentro da sua profissão, dentro do seu conhecimento, da sua vivência. A gente almoça, conversa, pede ajuda, conversa com os irmãos. Isso, assim, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de pedir. Mas eu aprendi lá na igreja que um dos maiores bens que nós temos hoje em dia é
para passar para os nossos irmãos é a nossa vivência, coisas que a gente sabe, por exemplo, financiamento de casa, né? Eu financiei uma casa, vendi uma casa, financiei carro, vendi carro. Tem muita gente que nunca fez isso. Né, na minha família, nunca tinha visto ninguém comprar uma casa de perto. Teve gente que comprou, mas eu nunca vi ninguém fazer financiamento. Eu trabalhei, então eu tenho conselhos para as pessoas para dar sobre isso, sobre gestão financeira, sobre casamento, 18 anos de casado. Lá tem irmãos que têm muita experiência, aplicação, tem muita experiência. Então, assim, em cursos, a gente pode conversar com essas pessoas e essas pessoas, com prazer, são irmãos queridos em Cristo, vão contribuir com essas coisas. Agora, nunca ir para um relacionamento ou para uma amizade simplesmente por aquilo que essa pessoa pode te oferecer, gente. Isso aí é ultracultural para um cristão, não é da cultura cristã. Mas Deus é tão gracioso que as nossas amizades, nessa multiforme graça de Deus, só abençoam, só acrescentam, sabe? Mesmo quando a gente tem dificuldade de lidar com uma pessoa. Eu tava vendo o livro da Sherlock Holmes, da Ana, que é Unidas contra a Rivalidade. Ela fala que esses embates fazem com que nós consigamos enxergar os nossos pecados, como nós também somos pecadores, e fazem com que nós trabalhemos em nós os nossos pecados, quando a gente tem que lidar com pessoas que são difíceis, diferentes de nós, pessoas que muitas vezes, por opção própria, a gente não teria escolhido para o nosso círculo. Então, quando a gente está na igreja, é assim que Deus nos aperfeiçoa, é ferro afiando ferro mesmo, e às vezes sai faísca, mas o amor do Senhor, ele nos guia, a graça de Deus, ele nos acalma, e a gente consegue viver pelo sangue de Cristo como verdadeiros irmãos, né? E na família é assim, né? Ferro afiando ferro, nós vamos crescendo todos para o mesmo caminho, para o mesmo objetivo. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Por hoje é só. E me digam aqui nos comentários quais são as opções de vocês de livros, se vocês gostam de ler, se estão seguindo aqui o canal, se não, segue aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Eu sempre na resenha eu falo o que eu tenho aprendido mesmo nesses livros que são de ficção, sobre como isso tem mudado a minha vida, e é perceptível, e vocês vão continuar vendo aqui como as coisas têm mudado. Tudo isso Deus fez através da leitura, de conhecimento, de abrir a nossa mente para o entendimento e pedir que Deus nos abençoe com entendimento e sabedoria. E as coisas, elas têm mudado em nossa vida, assim, de forma absurda, sabe? Pela misericórdia de Deus. E eu sempre falo muito aqui, compartilho, tem esse canal justamente por isso. Porque eu sei que isso é uma das maneiras mais acessíveis que nós temos hoje. Ainda temos, né, liberdade de ler e aprender. Então, se você ainda não gosta de ler, segue aqui, né, pega os insights. E quem sabe vai comprando os livros, vai colocando aí, uma hora vocês vão conseguindo desenvolver esse hábito. E para o cristão, sinto informar que cristão que não lê, talvez nem saiba que não é cristão, entendeu? É difícil. Cristão que não lê, pelo menos, a Bíblia. E quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente tem curiosidade de ler mais, né? Espero vocês no próximo vídeo.